Olá, irmãos, bem-vindos a este vídeo especial no nosso canal, a Escola de Profecia. A graça e a paz de Cristo habitem ricamente nos nossos corações. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia e daremos também continuidade com o livro Eventos Finais, agora no capítulo 15, o selo de Deus e a marca da besta. Queridos, vocês estão percebendo alguma coisa estranha acontecendo agora? E trago algumas novidades aqui. E eu, depois de ter visto isto, fiquei chocado, irmãos. Eu vos garanto. Abro o jogo. Confesso para vocês. Fiquei chocado. Vamos começar com uma atualização. Eu quero começar lendo para vocês uma passagem especial que encontramos no livro Testemunhos, volume 9, página 11. Vejam, irmãos, as agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Eles estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças irão ocorrer em breve no nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. Em questão de dias, meses, nós veremos o cenário profético todo consolidado e a agitação global final começar. A pergunta que eu faço para todos: estamos preparados para estes eventos, irmãos? Que já estão acontecendo em rápida sucessão? E deixe-me aproveitar e pedir, compartilhe este vídeo com um irmão. Compartilhe este vídeo com um cético das profecias. Vejam, irmãos, aqui está. No dia 29 de abril de 2024, a National Catholic Report lançou uma publicação com o título, vejam aqui: o Vaticano deveria fazer mais para influenciar a ação climática da ONU. Eles agora falam abertamente. E eles argumentam que só o Papa de Roma pode tornar-se a figura moral e política que o nosso mundo precisa desesperadamente. Isto nos mostra que, se tivesse tal poder, Roma se ergueria como autoridade civil e religiosa. Alguma coisa ainda o detém. Irmãos, vejam aqui o que eles dizem. O Papa Francisco emitiu uma impressionante variedade de escritos, instando-nos a despertar para as calamidades do nosso comportamento coletivo. Estão dizendo que o Papa escreveu livros despertando-nos das calamidades resultantes dos nossos atos coletivos. Continua. Mais famosa, a sua encíclica Laudato Si e a subsequente exortação apostólica Laudate Deum tecem juntos os desafios das mudanças climáticas, da desigualdade econômica e da injustiça social. Exatamente aquilo que está afligindo o mundo hoje. Injustiça social, guerra, mudanças climáticas, crise econômica. O Papa já abordou, diz aqui a revista O Jornal Católico. E não para por aqui. Escutem muito bem, irmãos. Escutem muito bem o que eles dizem. As proclamações morais do Vaticano sobre a turbulência global de hoje são bem-vindas e muito necessárias. E eles dizem, mas francamente, precisamos de algo mais tangível do que palavras inspiradoras a fluir da caneta do Papa. Precisamos de ação, o tipo de ação que só a Santa Sé pode realizar. Queridos irmãos, o tipo de ação que só a Santa Sé pode realizar. O tipo que transforma as proclamações proféticas em ação de princípios. Eu não estou acreditando que eles falaram isso. Que eles foram capazes de dizer uma coisa destas. Abertamente. Sim, que no contexto de turbulência global dos nossos dias, as proclamações morais do Vaticano são necessárias. Muito necessárias. De que não precisamos apenas de palavras inspiradoras do Papa, mas de uma ação.
de uma ação que só a Santa Sé pode realizar. Queridos, vamos continuar. Eles dizem que o mundo anseia por liderança moral e política. Sabe, irmãos, eu costumo dizer com os jovens da igreja que José, depois de interpretar o sonho de Faraó, ele apresentou o seu currículo. Ele disse: você deve colocar um homem sábio, um homem maravilhoso, um homem inteligente. E Faraó disse: quem mais seria? Queridos, aqui o Papa está se apresentando igual a José, o Vaticano neste caso. Precisa-se de uma liderança moral e política. E eu pergunto, quem no nosso mundo atual está em condições de ser reconhecido tanto na política quanto na religião como líder moral e político? Vamos continuar. Francisco está posicionado para providenciar isto. Eles dizem claramente que quem que pode ser o líder moral e político do mundo hoje? O Papa Francisco. Vejam, o poder da Santa Sé pode transformar piedades morais e platitudes em projetos e programas climáticos. O Papa tem que ser o líder político e moral do mundo. Está aqui. O jornal católico falando abertamente, e muitos irmãos ainda dizem que não. A profecia não vai se cumprir. Queridos, o Vaticano já apareceu. O Vaticano não. Um padre já apareceu dizendo: o triunfo da igreja está chegando. Algo em breve vai acontecer. O mundo todo vai se tornar católico. E nós achamos que ele estava a brincar. E agora o próprio jornal católico, National Catholic Reporter, vem dizer que precisa-se de um líder político moral. E esse líder é o Papa. Que precisa-se de ação no contexto climático. E só a Santa Sé pode trazer ação. Vamos continuar, irmãos, é dito. Uma transformação sociopolítica do tipo que é pedida em Laudato Si não acontecerá através do pensamento convencional ou de formas habituais de agir. A transformação que o Papa apresentou na Laudato Si não vai acontecer segundo a maneira comum de agir, segundo a maneira habitual de agir. Precisa haver uma transformação sociopolítica, com um líder sociopolítico, moral. Continua, irmãos. Eles dizem, através da participação ativa na convenção, a Santa Sé pode revigorar as sementes de esperança e fornecer a faísca e o poder para a conversão genuína que o Santo Padre pede. O que foi que eles disseram, irmãos? Que a Santa Sé pode revigorar a semente da esperança do mundo. Irmãos, acender a faísca, o poder para a conversão genuína, que o Papa pede nas suas encíclicas. Agora, irmãos, no contexto climático, no contexto dos desafios socioeconômicos climáticos, qual é essa conversão genuína que o Papa pede nas suas encíclicas e em suas abordagens? Vejam aqui, irmãos, para aquele que estuda a profecia, não pode ser enganado com este tipo de discurso. O que é conversão genuína? De acordo com a Santa Sé, vejam aqui, irmãos, Laudato Si nos chama conversão ecológica. Como é que é isto? Que agora o jornal católico está dizendo que é a única maneira de trazer esperança para o mundo, de reerguer a chama da esperança para o mundo. Veja, irmãos, está aqui. A conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental. É dito, abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa de Roma. Está isto claro? O Papa está dizendo que o descanso dominical, por lei, no contexto climático, vai trazer a conversão interior. E o jornal nos disse aqui, irmãos, que a Santa Sé pode revigorar as sementes da esperança. Sim, para conversão genuína. E para isso precisa haver uma transformação sociopolítica. E deve haver um líder moral. Queridos irmãos, vejam aqui
o chamado à conversão ecológica. E cito aí em Gênesis capítulo 1, o relato da criação, dizem eles, o relato da criação no livro de Gênesis estabelece o padrão do sábado judaico. Do que eles estão falando? Do domingo, do descanso dominical. É esta conversão ecológica que o Papa pede em suas encíclicas. Queridos irmãos, fica claro o que a Santa Sé aqui está querendo dizer. Que o mundo precisa do Papa como líder global para uma transformação sociopolítica e trazer a conversão ecológica, que nada mais é do que a santificação do domingo por lei. Este é o chamado bem comum de toda a sociedade. Vejam aqui, doutrina social católica é fundamental para enfrentar questões mundiais, diz o Papa Francisco. E neste contexto, doutrina social católica para enfrentar questões mundiais, o que ele mesmo diz? Está aqui, irmãos. Ele diz que os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Eu não acredito que eles falaram isto abertamente. E tem pessoas que dizem, a profecia não vai se cumprir agora. Queridos, pelo bem comum da sociedade, eles podem fazer tudo. Podem fazer tudo, porque a maioria é que vence. Vejam aqui, muitos se esqueceram destas declarações. Muitos se esqueceram destas declarações. Sejamos honestos, o ensino católico nem sempre proíbe a pena de morte. Eles dizem, terceiro, a pena de morte pode, em certos momentos, apoiar o bem comum. Apoiar o bem comum. O clamor aqui, o apelo aqui é claro, para que a sociedade se una, para lidar com os desafios globais. Precisa haver uma transformação política, econômica e social, com um líder moral. Lembram, falei ontem, que na conferência, na cúpula do G7, no próximo mês, junho de 2024, o Papa foi convidado pelas 7 maiores economias do mundo. Ele estará lá. E um dos aspectos, segundo o movimento Sábado da Terra, é que o Papa use sua autoridade para propor que o domingo seja colocado como um sábado da terra. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. By championing the weekly Earth Sabbath, Italy would position itself as a leader in international diplomacy and environmental sustainability on the global stage. Defendendo o sábado semanal da terra, a Itália posicionar-se-á como líder na diplomacia internacional e na sustentabilidade ambiental no cenário global. The 2024 G7 Summit and the weekly Earth Sabbath proposal could present a unique opportunity to address pressing global challenges and foster international cooperation. A Cimeira G7 2024 e a proposta do Sábado da Terra poderiam apresentar uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais prementes e promover a cooperação internacional. By bringing together world leaders and engaging the global community, this summit has the power to drive meaningful change and shape a sustainable future. Reunindo líderes mundiais e envolvendo a comunidade global, esta cimeira tem o poder de impulsionar mudanças significativas e moldar um futuro sustentável. The 2024 G7 Summit in Italy represents a pivotal moment in our collective journey towards a better tomorrow for generations to come. A Cimeira G7 2024 na Itália representa um momento crucial na jornada coletiva em direção a um amanhã melhor para as futuras gerações. Queridos irmãos, o poder romano está curando a sua ferida mortal diante de nós. Sim, e em breve nós veremos a ferida completamente curada, com a restauração de sua supremacia. Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 4. Nós lemos, verso número 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada quando? 1929, mas ainda não foi curada totalmente, porque algo detém. Se fosse
da vontade do poder, já teria restaurado há muito tempo. Algo detém, e acima de tudo, Deus detém, para que não impeça a obra do terceiro anjo. Continua, irmãos. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Reis do mundo seguiram a besta. Irmãos, continua, verso 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Quem pode guerrear? É o porta-voz da paz mundial. É a voz da moralidade no mundo. Queridos irmãos, profecia cumprida claramente. Vemos aqui, líder do Congresso Judaico Mundial pede ao Papa Francisco que use a autoridade moral. Para quê? Nesse contexto aí. Mas ele pede que o Papa use a autoridade moral. Sim. É uma outra religião, o judaísmo. Vão pedir ao Vaticano que use a autoridade moral. Isto nos mostra que as religiões do mundo reconhecem a autoridade moral do Papa. É por isso que o Vaticano vem agora dizer: sim, precisamos de um líder moral. Quem será? Irmãos, vejam aqui. No seu encontro com o Papa, esse homem exortou o pontífice a usar o seu poder, a usar a sua força. Então eles reconhecem que o Papa tem força. E ele diz também: você pode ser a única pessoa que tem autoridade moral para fazer isso. Queridos irmãos, a ferida mortal vai ser curada. Isto é profético. Nós não podemos fugir disto. Vejam aqui. Esse homem diz: Francisco é um defensor da paz mais poderoso do que a ONU. Está aqui, vejam. Ele diz que Papa Francisco é o único líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras de hoje. Líderes religiosos. Vejam aqui. Ele diz que, na verdade, talvez ele seja o único líder verdadeiramente respeitado. Pérez disse que as Nações Unidas e as suas forças de manutenção da paz não têm a força ou eficácia de qualquer uma das humilhas do Papa. A ferida mortal está a ser curada diante dos nossos olhos. Vejam aqui. Papa Francisco é o pastor do mundo. Lembram que, quase no final de 2023, o presidente Biden recebeu uma ligação e em seguida ele começou a dizer algumas coisas. Vejam aqui. O Biden diz: os Estados Unidos da América construirão uma nova ordem mundial. Isto é muito interessante. Bem, teoria de conspiração. Vamos continuar. O presidente Joe Biden articulou que a humanidade necessita urgentemente de uma nova ordem mundial. Vejam aí embaixo. Para unir o mundo de uma forma que nunca foi. Unir o mundo é uma nova ordem mundial. Quem vai ser então o capelão? Quem vai ser o líder moral dessa nova ordem mundial? Vejam aqui, irmãos. Esse homem diz: Papa Francisco é o capelão da nova ordem mundial. Bem, se estas coisas não nos dizem nada, eu fico preocupado. Se quisermos, podemos acreditar. Se não quisermos, é só não acreditarmos. Contudo, isto de forma alguma vai mudar o curso profético. Nós estamos nos aproximando a um tempo em que todo o vivo terá que tomar a sua decisão. Ou ao lado de Cristo, ou ao lado dos mandamentos de Cristo, ou ao lado da besta, da sua marca e da sua imagem. Isto é sério. Portanto, vamos lá. Capítulo 15, eventos finais. O selo de Deus e a marca da besta. Não podemos fugir disto. As profecias nos indicam que estamos chegando neste momento, que todos vão tomar sua decisão. Lemos aqui, irmãos. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Portanto, não existe isto de ecumenismo para parecermos bonzinhos. Eles estarão muito mais em desacordo. Porque os filhos de Deus pregarão uma verdade impopular. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Por outro lado, o mundo estará pregando a marca da besta. O mundo estará mudando a verdade em mentira, apresentando o falso sábado, em contraste com
o sábado estabelecido por Deus na criação. Este é o grande conflito nos últimos dias. Veja, irmãos, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, e ela salienta que não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas é a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Sim, irmãos, logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. E na realidade já começou. A sacudidura já começou. O selo de Deus será proteção. Lembram lá no Egito? Somente os que tinham o selo na porta, o sangue na porta, foram protegidos. Lembram lá em Ezequiel capítulo 8? Somente os que tinham, capítulo 9, os que tinham o selo de Deus escaparam. Vai ser a mesma coisa no final. Lemos, irmãos? Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. Maravilha! Eu anseio o dia em que finalmente Deus vai colocar o seu selo em nós. Um selo de proteção, um selo de amor, uma confirmação de que pertencemos para toda a eternidade ao Deus Todo-Poderoso. Eu anseio por esse dia. Irmãos, o selo será dado somente aos que são semelhantes a Cristo no caráter. Nós temos que levar isto a sério. Temos que levar isto a sério. Infelizmente, muitos nós cristãos adventistas descansam na ideia de que somente guardando o sábado teremos o selo de Deus. Mas não é exatamente assim, ou não é somente isto. É mais o quê? Vejam aqui, amigos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. A impureza de coração, a impureza de pensamentos, a impureza de sentimentos, jamais, meus amigos. Temos que pedir que Cristo nos liberte dos sentimentos impuros. Quem mais não receberá o selo de Deus? Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo, amantes da moda, amantes dos prazeres. Não terá o selo de Deus. Busque força em Cristo para vencer isto. Quem mais não receberá o selo de Deus? Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. E você pode dizer, quem pode então se salvar? Parece difícil se salvar. Parece difícil receber o selo de Deus. Amigos, os discípulos também ficaram preocupados. Lembram lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus disse, é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram preocupados e perguntaram, no verso número 25, irmãos. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Olhando, irmãos, para aqueles que vão receber o selo de Deus, que não são amantes do mundo, não são amantes dos prazeres, não têm língua enganosa, coração enganoso, nos perguntamos, então, quem pode ser salvo? Porque quando olhamos para nós mesmos, não vemos muita coisa de especial. Nos identificamos com estes defeitos. Jesus responde, no verso 26, Jesus olhou para eles com muito amor e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus está dizendo, você pode vencer o seu defeito, amém? Você pode vencer a cobiça carnal. Você pode vencer o amor ao mundo. Você pode vencer o coração enganoso. Em nome de Jesus Cristo, você pode vencer. Irmãos, vamos continuar. Dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Oxalá. Eu oro diariamente para que o selo de Deus seja colocado na minha fronte. O caráter de Jesus em minha fronte. Eu, irmãos, estou lutando com a força de Cristo para vencer os defeitos de caráter. Eu falo muito às vezes, eu reconheço, falo muito. Eu quero que Jesus Cristo mude isso em mim. Eu sei que você também tem seus defeitos.
Vamos dobrar nosso joelho, pedir que Jesus cure os nossos defeitos. Não devemos nos orgulhar dos defeitos. O defeito, irmão, tem que ser remediado. Continua. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto? Quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes, quem? Qual é a marca da besta? Primeiro nós temos que saber quem é a besta. Apocalipse 13 fala de duas bestas. A besta do mar, Roma. A segunda besta da terra, Estados Unidos da América. São os Estados Unidos da América, a partir do verso 11 de Apocalipse 13, que vão fazer uma imagem à besta. Que besta? Aquela que recebeu a ferida mortal e que foi curada. Roma. E qual é a marca de Roma? A marca de sua autoridade acima da autoridade de Deus. Lemos, irmãos? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova de fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, que é o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. E, querido, receber o sinal da besta é a pior coisa que poderia acontecer consigo. Porque isto equivale à morte eterna. Por isso que Jesus, na terceira mensagem angélica em Apocalipse capítulo 14, começando o verso 9, dá um aviso. Dá um aviso solene ao mundo. Em alta voz, Jesus diz para nós. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho do furor da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você quer passar por isto? Com certeza não. Mas irá passar se continuar adorando a besta, se identificando com sua marca, rejeitando assim a palavra de Deus, rejeitando os mandamentos de Deus, seguindo preceitos de homens. Isto vai acontecer. E hoje agora para todo adventista, que talvez pode se vangloriar de guardar o sábado, mas que não possui um caráter renovado em Cristo Jesus. Isto não vale nada. O seu caráter, meu irmão, tem que ser purificado de todo egoísmo, de toda mancha. Só assim você poderá receber o selo de Deus na fronte. Por que não hoje dobrar seu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser seu. Eu quero ser-lhe fiel. Eu quero obedecer os teus mandamentos. Eu quero andar segundo a sua palavra. Eu quero que o Senhor me liberte do mundo. Quero que o Senhor me liberte do coração enganoso. Jesus está pronto, porque ele disse em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele. Venha comigo, amigo, nesta oração. Obrigado, Senhor, por este estudo especial. Obrigado, Pai, porque vivemos no tempo do fim e os sinais estão se cumprindo aos nossos olhos. Queremos estar preparados para este tempo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Lava-nos, purifica-nos de todo o mal, para que assim recebamos o teu selo e possamos participar do alto clamor e possamos estar em pé acima de tudo quando Jesus regressar. Nos acompanhe ao longo desta noite, dá-nos a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, não esqueça de compartilhar este vídeo. Se foi importante para si, vai ser importante para o seu vizinho e familiar, para o seu amigo. Por favor, compartilhe. Eu verei no próximo vídeo, no nosso canal, se Cristo permitir. Até lá.